A gente vive no mundo digital que parece tão permanente, não é? Mas, na verdade, ele é incrivelmente frágil. Então, como a gente pode garantir que a nossa história, que o nosso conhecimento vá sobreviver? A resposta talvez esteja na tensão entre dois campos guardiões, a curadoria digital e a arquivologia. Vamos entender a fundo a abordagem de cada um. Para a gente entender bem essa questão, primeiro vamos definir qual é o problema da fragilidade digital. Depois, vamos conhecer os nossos dois guardiões e as filosofias deles. A gente vai ver onde eles discordam e, o mais importante, por que a colaboração entre eles é, no fim das contas, a única saída para preservar nossa memória digital. Tudo começa com um dilema. Um dilema que afeta cada arquivo que a gente salva, cada foto que a gente tira, tudo. Essa pergunta aqui é a base de tudo. Informação digital tem de sobra, mas será que ela é confiável? E mais, como é que a gente garante que algo que é autêntico hoje vai sequer existir amanhã? E aqui está o grande paradoxo. Nossos dados são muito poderosos, mas ao mesmo tempo super frágeis. Pensa bem, a capacidade de guardar informação aumentou de um jeito absurdo, mas a durabilidade dos disquetes, dos CDs até dos HDs diminuiu drasticamente. Esse desafio foi tão grande que deu origem a campos de estudo inteiros só para tentar resolver isso. E então, quem são os especialistas que estão na linha de frente desse desafio todo? Bom, vamos conhecer os dois protagonistas dessa história. De um lado, a gente tem a curadoria digital. É um campo que nasceu da necessidade de gerenciar volumes gigantescos de dados de pesquisa. Do outro, a arquivologia, uma disciplina com séculos de tradição, super preocupada em garantir que os registros sejam provas confiáveis do que aconteceu. A missão é a mesma, mas as filosofias são bem diferentes. Vamos começar olhando para o campo mais novo, a curadoria digital. Qual é a estratégia deles para lidar com a preservação de dados, afinal? A palavra-chave aqui é ciclo de vida. A curadoria digital não fica esperando o dado envelhecer para pensar em como preservar. Não! A preocupação existe desde o momento em que o dado é planejado. E o objetivo principal? É fazer com que esses dados possam ser reutilizados para gerar conhecimento novo. A curadoria digital não surgiu do nada, né? Foi uma resposta bem prática a um problema muito real. Lá nos anos 90, os pesquisadores se deram conta de que estavam gerando uma quantidade absurda de dados digitais sem nenhum plano para o futuro. E foi isso que levou à criação de centros como o DCC, que se dedicaram a criar uma metodologia para essa nova realidade. A ferramenta central da curadoria é esse modelo de ciclo de vida do DCC. Aqui, a preservação não é o último passo, de jeito nenhum. É uma ação contínua, que é planejada desde a conceitualização. Cada etapa da criação ao reuso faz parte de um processo de gerenciamento ativo completo. Essa citação aqui revela a filosofia central da curadoria digital. Para ela, tudo é dado. Um documento, uma imagem, um banco de dados, tudo é visto como um objeto digital flexível, pronto para ser gerenciado e reutilizado. Guarda bem essa ideia porque ela vai ser crucial mais para frente. Agora vamos para o outro lado. Vamos ver como a arquivologia, com toda a sua base tradicional, encara esse mesmo desafio. E aqui a palavra-chave não é reuso, mas sim evidência. Olha só, para a arquivologia, um documento não é só informação, é a prova de uma ação. Ele tem uma relação direta com a atividade que o gerou e o seu valor principal é servir como um testemunho autêntico do passado. E como que se garante essa autenticidade? Através de uma disciplina chamada diplomática. Pensa nela como uma espécie de ciência forense para documentos. Ela analisa cada detalhezinho, a estrutura, o contexto, as assinaturas, para provar que um documento é exatamente o que ele diz que é. E essa análise é extremamente rigorosa. Um registro digital autêntico precisa ter sua forma e seu conteúdo fixos, sem alteração. O contexto de criação tem que ser claro. Mas o componente mais importante de todos, sem dúvida, é a custódia. Ou seja, é preciso ter uma cadeia de custódia que nunca foi quebrada. Isso quer dizer que, desde a sua criação, existe um rastro documentado de quem guardou o documento e como ele foi protegido. Qualquer quebra nessa corrente já coloca a credibilidade dele em dúvida. É literalmente a base da confiança no mundo arquivístico. Ok. Agora que a gente já entendeu as duas perspectivas, vamos colocar uma do lado da outra para identificar o ponto exato onde as visões deles batem de frente. A pergunta é direta, e a resposta está na forma como cada campo define a própria natureza de um objeto digital.
E aqui está o ponto central da diferença. A curadoria digital enxerga um objeto flexível, pronto para ser transformado, reutilizado. Já a arquivologia enxerga um registro fixo, que tem que permanecer imutável para manter o seu valor como prova. Um campo valoriza a flexibilidade para o futuro, o outro a fixidez para provar o passado. E então, quer dizer que esses campos são rivais? Não exatamente. Na verdade, a conclusão é que um precisa e muito do outro para que a nossa memória digital possa sobreviver. A curadoria digital entende da tecnologia. Ela tem essa abordagem de ciclo de vida que se encaixa perfeitamente no mundo dinâmico dos dados digitais, gerenciando a informação desde o comecinho. Só que a curadoria digital, por si só, não vai tão a fundo nas regras que garantem a autenticidade e o valor de prova de um registro. É exatamente aí que entra a arquivologia, com todo o seu rigor metodológico, sua base teórica, para estabelecer a confiança. Então, o ponto crucial é este: a melhor solução é uma aliança. A curadoria digital oferece o como, as ferramentas, os processos para lidar com a complexidade da tecnologia. A arquivologia oferece o porquê, os princípios que garantem que o que a gente está preservando é verdadeiro. Juntas, elas formam o único jeito de construir uma memória digital que seja, ao mesmo tempo, acessível para o futuro e confiável sobre o passado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Num mundo onde a verdade digital é cada vez mais questionada, com deepfakes e tudo mais, a união entre a agilidade da curadoria e o rigor da arquivologia talvez não seja só uma boa ideia. Talvez seja a única esperança que a gente tem para saber em que podemos de fato confiar.